Olá, meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas, sejam muito bem-vindos, né? Hoje eu tô fazendo um vídeo bem importante para vocês e decidi fazer narrando, porque eu escrevi algumas coisas, né? Bem importantes, é que é preciso, pessoal, adubar as nossas suculentas? Vamos descobrir? Então vamos lá. Olha só. Além de descobrir se devemos ou não adubar nossas suculentas, temos também que saber qual lugar adequado colocar nossas suculentas, no sol ou na sombra, né? Vocês estão vendo aí a minha varanda, tem muitas suculentas na sombra, tem plantas, né? Então eu decidi fazer esse vídeo esclarecendo muitas dúvidas de muitos clientes. E, gente, não repara, porque essas plantinhas aí que tá aparecendo para vocês, eu tive que tirar, né, do sol, porque aqui no Rio de Janeiro estamos sem água já há 2 dias, tem bairros que estão com muito tempo aí, teve até uma crítica aí, né, no comentário que as plantas estavam secas, mas, pessoal, eu cuido muito bem das minhas suculentas e acredito que quem ama cuida, né, e assim... Tem suculentas que estão queimadas, como vocês estão vendo. Eu tive que retirar, essa é uma decapitação de uma maúna. Essas são hastes florais que não vão suportar esse sol de 40 graus ou mais, 42, sensação de 52 graus aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vim mostrar para vocês que estamos passando um período ruim aqui no Rio de Janeiro e de seca também, delas, coitadas, suportarem, né, a seca pela falta de água e também o excesso de calor, tá? Tá tendo um verão muito intenso aí em vários estados, não só no Rio de Janeiro, gente. Então, se não for para acrescentar, não critique o que não sabem, né? Eu acho muito chato isso, você não dá um elogio e você chega lá no vídeo só para criticar. Então, eu acho que se você não tem o que falar, é melhor ficar quieto, certo? Mas isso, enfim, acontece em todos os canais, temos críticas, temos elogios, temos que saber lidar. Aí, como vocês estão vendo aí, essa prateleira tá com bastante falta de suculentas, que são as que não estavam aguentando o sol pleno, e eu tive que retirar, né? Aí, caramujo, ó. Isso é a chuva demais, e depois vem o sol, e eles não aguentam e começa a aparecer, né? Então, a gente tá passando um momento muito difícil aí, o pessoal que tem canal sabe disso, né? E, gente, o nosso título de hoje é o seguinte: é preciso adubar as suculentas? Vamos descobrir? Então, quando a gente fala de adubo, né, é uma coisa muito complexa e às vezes muita gente não tá conseguindo entender e tá perdendo planta por isso. Então, eu decidi fazer esse vídeo para falar: devemos adubar nossas suculentas ou não? E onde colocá-las, lugar específico. Então, vamos lá. É preciso adubar as suculentas? Descubra porque nem sempre a culpa da planta não crescer, é do adubo. E o que você pode fazer? Todas as plantas, pessoal, puxam água da terra para formar as estruturas, pois as folhas são formadas através dos tão conhecidos nutrientes, certo? Este tema de hoje é muito importante. Além disso, através da fotossíntese, ela consegue formar suas folhas e se desenvolver na sua plenitude e beleza. Vamos lá. Antes de começarmos a falar do adubo em si, é preciso de algumas informações importantes para que você possa compreender melhor a nossa questão. O que difere as suculentas de outras plantas? Uma das características mais visíveis é que a suculenta demora mais
mais para crescer que as outras plantas, pessoal. Dessa forma, quanto mais devagar uma planta cresce, menos ela precisa de nutriente para se desenvolver. Olha que interessante. Agora, será que a suculenta realmente precisa de nutrientes extras? Uma pergunta. Neste caso, você pode usar um substrato seco para evitar o acúmulo de água, pois a suculenta não gosta muito, né? Não estou falando que ela não gosta de água, mas não gosta muito. Isso leva a pensar em qual adubo usar, pois a terra do vaso tende a ficar mais empobrecida com o tempo. Então, reúne algumas dicas para vocês, pessoal. Observar atentamente. Dicas para o adubo correto. Observe as instruções das embalagens para fazer a aplicação de uma forma correta, principalmente a dose recomendada. R para menos e nunca para mais. Vocês podem matar sua planta, ok? Escolha, não reparem, o celular tá travando por causa do calor, tá? Mas eu vou continuar o vídeo. E aí, escolha adubos com uma quantidade menor de nitrogênio. Não precisa exagerar nos nutrientes, pois pode ter um crescimento inadequado da planta, atraindo mais pragas devido à planta estar mais molinha. Essa jardineira, pessoal, ela não contém adubo nenhum. Essa jardineira foi uma experiência muito interessante que eu fiz. Ela só tem substrato, muito areia de construção e vive no tempo, como vocês estão vendo, tá? E ela está super bem, super estressada. Não tem adubo, pessoal, nessa suculenta. Nessa jardineira, perdão. Então, vamos lá. Se a suculenta cresce rápido, você pode diminuir a quantidade da dose ou aumentar os espaços de tempo entre as aplicações de adubação. Fique atento, pessoal, ao inverno, ao período de Ai, gente, só um minuto que eu me perdi, é tanta folha. Ao período... Se a suculenta cresce rápido, você pode diminuir a quantidade de dose ou aumentar o espaço de tempo entre as aplicações. Fique atento ao inverno. Ao período de dormência. Muito interessante esse período de dormência, que a gente vê que a planta, a suculenta, ela paralisa e aí você fica preocupada, né? O que está acontecendo, gente? Ela não cresce, ela não anda, ela não faz nada, ela está dormindo. Ela não quer assunto com ninguém, certo? A parte da dormência da planta, que é um processo natural, tá, pessoal? Toda suculenta passa por uma dormência. Ou seja, não é porque ela parou de crescer nesse período que precisa de mais nutrientes. Evite excessos. Aí a gente vai lá e rega, a gente vai lá e aduba, sendo que a planta está em off, ela está em dormência. É uma fase das plantas que temos que entender. Ou seja, ao responder, é preciso adubar as suculentas? Deve-se observar, pessoal, quando realmente isso é preciso. Agora vamos a mais uma dica que você deve observar. Qual o lugar certo para a suculenta? Muito importante, pessoal, isso. O pessoal erra muito nisso. Ao se questionar se é preciso adubar as suculentas, devemos considerar a falta ou excesso de luz na planta, certo? Temos que saber onde colocar cada suculenta, tá? Por isso que eu falo, estude cada planta. Comprou uma planta? Vai estudar sobre ela, pessoal. Tem muito canal. Aqui o canal Cultivando Suculentas e Plantas também é muito educacional, então fica a dica aí para vocês. Mas como saber se ela está com falta de luz?
Perceba que cada suculenta tem um formato padrão. E quando ela começa a sair desse padrão, ela está te indicando ela está se alongando ou irregular, é sinal que ela não está bem, é o estiolamento. Como se estivesse esticando para buscar aquele sol. Ela perde o formato dela, né? Ela fica pescoçuda, folhas separadas. Ou o sinal é o aparecimento de pontos brancos como se fosse bolor. Ou aumento significativo de pragas. Isso também é sinal de pouca luz. O sol, pessoal, é muito importante para cada suculenta que necessita de sol. Ou seja, levar em consideração essa informação é importante para saber se é preciso adubar as suculentas ou não. Agora, como saber se a suculenta ela está com sol demais? Geralmente as folhas ficam mais escurecidas. Isso não quer dizer que só porque ela tem folhas escuras indica sol em demasia. É preciso identificar o tipo de cada uma, pois falo de comportamento fora do padrão natural da planta. Como saber se minha suculenta é de sol pleno ou meia sombra? As suculentas de sol pleno são mais clarinhas e com bordas avermelhadas. Já as de meia sombra têm as folhas no tom de verde escuro. Apesar de algumas de meia sombra resistirem ao sol pleno, perdão aí pelas travas do vídeo, né? Tá travando demais, é o calor, o celular não suporta, pessoal, mas vamos lá. Apesar de algumas de meia sombra resistirem ao sol pleno, elas não ficarão tão bonitas como deveriam, né? Você pegando uma planta de sol, de sombra, colocando no sol, ela não vai ficar bonita, além de poder matar a sua planta, queimar. Nem sempre a culpa da planta não crescer é dos nutrientes, mas ela precisa estar num lugar. Ela pode estar no lugar errado, recebendo pouca ou excesso de luz. 2 erros, pouca luz ou excesso de luz. Ela pode estar recebendo muita água, ou seja, a rega inadequada afeta seu crescimento e desenvolvimento. Né? Eu demorei a gravar esse vídeo, eu tô com esses planos aqui muito tempo, pessoal, e foi muito interessante. Vocês vão gostar, fique até o final, deixe o seu like, tá? É muito interessante. Vamos lá. Analisar todos os fatores citados irá te ajudar a saber, pessoal, quando é preciso adubar as suculentas e como fazer isso em cada uma delas. Cada uma, a gente tem que tratar como se fosse uma pessoa diferente. Então, pessoal, esse vídeo ele foi feito para vocês entenderem alguns tópicos bem importantes que eu falo para vocês. Na verdade, é preciso adubar as suculentas? Qual o melhor local para a minha suculenta? Essa pergunta já gera 2 perguntas. Sombra ou sol? Então, isso é muito importante, vocês identificar. Pode deixar recado aqui no canal. Vocês estão vendo aí um guarda-chuva, gente? Essas suculentas são gibifloras, elas não estão aguentando calor. De resto, tudo tá indo bem, tá? Só que aí eu fiz esse manejo aí. Um beijo, deixe seu like.